Olá, a paz esteja com você. Eu queria compartilhar uma palavra contigo, uma palavra que eu, orando ontem ao Senhor e meditando a sua palavra, me trouxe edificação. Hoje eu continuei meditando na sequência dessa palavra. É uma palavra que eu achei muito forte, que tocou profundamente no meu coração e eu queria compartilhar com você. E eu creio que o Espírito Santo ele também tem algo para falar com você por meio dessa palavra. Eu demoro um pouco para gravar vídeos, eu quero aumentar a frequência e para isso eu preciso me organizar um pouco mais. Às vezes eu tenho vontade de gravar um vídeo, mas aí está faltando alguma coisa ali para fazer, alguma obrigação e acaba não dando. Então estou tentando me organizar para poder gravar mais vídeos para o canal ser mais frequente. Eu creio que esse canal pode sim ser um instrumento de bênçãos, tá certo? Vou ler aqui no livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, profeta Isaías, profeta messiânico, no capítulo 7, tá ruim de eu ler porque com a luz da câmera do celular, né, fica depois ruim para ler aqui na Bíblia. Mas Isaías capítulo 7, versículo 23 até o 25, a palavra diz assim: sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, em que houver vides do valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas se não irá, por causa do terror das sarças e dos espinheiros, mas servirão para mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Bom, por que essa profecia? Isso não é uma daquelas profecias que a gente ouve na igreja, que a gente dá glória a Deus, que a gente pula e canta e dá aleluia. É uma profecia que traz uma palavra pesada, que traz uma palavra de justiça e de ira do Senhor. Sim, porque se Deus ele é amor, ele também na mesma medida ele é justo. Ele nunca vai rejeitar um coração arrependido. Mas se não houver arrependimento, querido, a justiça do Senhor ela é certa. Felizmente, Jesus também se fez justiça. O próprio Deus fez justiça por nós, na pessoa de Jesus Cristo, para nos purificar dos nossos pecados. Mas para isso é necessário um arrependimento, é necessário uma conversão. Mas por que essa profecia direcionada ao reino de Judá, direcionada a terras que antes eram cultivadas, ou que naquele momento, no momento da profecia, eram terras férteis, terras cultivadas, terras de bom valor? Por que elas se tornariam agora simplesmente pastos? Só serviriam para isso. Para um homem entrar, teria que entrar armado, por causa provavelmente das feras que habitariam aquele lugar. Por que isso? Bom, vamos voltar alguns versículos e entender o porquê dessa palavra. No mesmo capítulo, quero ler com você a partir do versículo 3. Você só ouça, por favor. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teus filhos, Seá-Jazube, saia ao encontro de Acasa, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo lavandeiro. E disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo, e repartemo-no entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabael. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Vamos pular agora para o versículo 11. O Senhor ainda falando por meio do profeta Isaías ao rei Acaz, o rei de Judá: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Amém, querido? Bom, o que é que essa palavra, o que é que o Espírito Santo falou no meu coração com essa palavra e que hoje eu venho aqui para compartilhar com você? A gente sabe
que o reino de Israel, em um determinado momento, ele se dividiu em dois. Havia a casa de Davi, que reinava em Judá, e havia o restante de Israel, que aqui é mencionado como casa de Efraim. A casa de Israel, ela se precipitou ao pecado mais cedo do que a de Judá e foi destruída mais cedo. Mas até esse momento os dois reinos ainda subsistiam. O problema é que nessa época, em Judá, passou a reinar o rei Acás, que era um rei ímpio. Era um rei que estava longe, distante do Senhor, Deus de Israel. E então o rei de Israel, ele se reuniu, se juntou com o rei da Síria, e os dois, de comum acordo, subiram contra Judá. E eles tinham a vitória como certa, porque ao menos uma coisa nós sabemos: o número de homens preparados para a guerra da Síria junto com Israel era com certeza muito maior do que o de Judá. Hoje, nas guerras modernas, com a nossa tecnologia, a quantidade de homens no campo de batalha não é mais um fator decisivo. Mas naquela época, a tecnologia de um reino para outro não era assim tão distante. Melhorava um pouco a qualidade de uma armadura, melhorava um pouco a qualidade do fio da espada, o peso de armas. Mas a tecnologia não se diferenciava tanto para que o número de soldados, a desigualdade no número de soldados não fosse um fator decisivo. Então, com certeza, Judá não tinha forças para subsistir diante daqueles dois reinos em uma guerra. Diante do reino do norte, o reino de Israel, a parte do norte, e o reino da Síria, que antes era inimigo de Israel, pelejou várias vezes contra Israel. Para complementar a leitura, se você tiver o desejo de meditar mais, se aprofundar, além do capítulo 7, o capítulo 8 de Isaías, você também pode ler o capítulo 28 de 2 Crônicas, que vai falar sobre o rei Acás. Queridos, o que me impressionou e que o Espírito Santo mostrou que muitas vezes eu e você não somos diferentes nos dias de hoje, é que o Senhor, vendo o coração do homem, a maldade que havia, o Senhor vendo o que aconteceria, e o Senhor vendo dois reinos poderosos vindo contra Judá, contra Jerusalém, que o Senhor tanto amou. O Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te pôr debaixo das minhas asas, como uma galinha esconde os seus pintinhos. O Senhor Jesus estava falando de cuidado. A galinha esconde seus pintinhos debaixo das asas por cuidado, querido. Cuidado por causa do frio, por causa da chuva, por causa de algum predador. Quando ela quer proteger os seus filhotes, ela deita e agarra os filhotes com as asas. Os filhotes ficam todos ali aconchegados debaixo das asas. Isso é carinho, é cuidado. E Deus, ele tinha esse amor por Jerusalém, e tendo esse amor, mesmo com Acás sendo rei ímpio, o Senhor chama, manda o profeta Isaías lá, o homem de Deus, até Acás, para dizer: olha, Acás, eles estão vindo, são mais fortes que você, mas eu sou Deus. Eu sou Deus. Se eles têm um grande exército, Judá tem um leão. O leão da tribo de Judá estava disposto a defender aquele reino. Estava disposto a enfrentar aquela batalha. E o Senhor já estava dizendo que os pensamentos dos reis de Israel e da Síria não subsistiriam. E o Senhor chegou para aquele rei que era ímpio, que estava em pecado, que não estava em obediência a Deus, e falou: pede um sinal agora para você saber que eu sou com você, para você não ter nenhuma dúvida. Pede um sinal nas profundezas ou nos céus. Imagina, querido. Ele poderia ter pedido pro sol parar. Eu sei que a terra que está ao redor do sol, mas o sol também se move. Você saiba disso, os espertos que querem contrariar a Bíblia. Mas no sentido do sol se deter, dele não passar, da terra parar de rotacionar e o sol ficar na mesma posição, ele poderia ter pedido um sinal assim. Ele poderia ter pedido para um meteoro cair ou uma chuva deles. Ele poderia ter pedido coisas tremendas, e Deus, que tem controle sobre tudo, faria para poder mostrar: eu sou contigo e o mal não vai vir. Mas a gente vê que a resposta desse rei foi: não, eu não vou pedir sinal algum, e até um pouco vou tentar o Senhor. Olha, parece, né, que esse rei estava muito preocupado. Não, que é isso, eu não quero incomodar Deus. Não, tão pecador, vou incomodar o Senhor. Queridos, isso é só um disfarce. Muitas vezes eu e você usamos esse disfarce.
Muitas vezes eu e você, com nossa mania de indivíduos do século XXI, queremos uma vida sem Deus. A gente vai para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente vive como religiosos, mas tudo que a gente quer é uma vida longe de Deus, é uma vida com a ausência de Deus. E por isso, muitas vezes, o Senhor que está pronto a nos ajudar, está pronto a vencer nossas batalhas, está pronto a nos dar cura, está pronto a nos prosperar, está pronto a nos abençoar onde andarmos e vencer todos os nossos inimigos. Ele é obrigado a se ausentar, porque eu e você queremos uma vida sem Deus. Isso aqui que o rei Acais fez foi uma desculpa, ele não estava se importando se ele é... Imagina, o rei Acais, ele profanou o templo. O rei Acais, ele ergueu altares, o rei Acais adorou outros deuses. Você acha que o rei Acais estava preocupado em ocupar Deus? E quantas vezes eu e você não vivemos de desculpas? A gente está doente, está enfrentando uma luta, está enfrentando dificuldades e Deus está lá, ó. Só você querer, meu querido, só você crer que eu vou aí em teu socorro. E a gente inventa desculpas, não, né? Que é isso, eu tenho que vencer, né? A consequência de algo que eu fiz. Enfim, a gente inventa várias desculpas. Eu dei exemplo aqui muito resumido das desculpas que invento. Não me vão na minha cabeça outros exemplos, mas você sabe. Você que está vivendo essa situação sabe as desculpas que você tem dado quando o homem de Deus chega. Não, cara, bora fazer uma campanha aqui. Não, velho, bora orar. Não, ó, vamos para a igreja. E você inventa alguma desculpa. Querido, essa terra que era antes manancial, era antes uma terra fértil, e que agora se tornaria, em vez de uma vide frutífera, se tornaria um lugar selvagem, cheio de espinhos, um lugar ruim para um homem entrar, representa a minha, a tua vida e tudo que nós temos. Cuidado, querido. E eu também, essa palavra primeiro veio para mim. Deus primeiro falou comigo. E falou de verdade comigo essa palavra. E eu sei que não sou só eu que preciso ouvir, por isso eu estou compartilhando. Eu creio que é algo de Deus para você que está aí ouvindo. Querido, nós temos que tomar cuidado, porque quando nós deixamos Deus de lado, a nossa vida, ela vai acabar se tornando, em vez de frutífera, em vez de um manancial de águas vivas, em vez de um jardim, em vez de produzir coisas boas, nossa vida vai se tornar um deserto. Nossa vida vai se tornar habitação de feras. Nossa vida vai se tornar um lugar selvagem. E tudo aquilo que está ao nosso redor assim também. Família. Quantas vezes as pessoas, por seus pecados, por seus erros, não destroem as suas famílias, que eles amam, mas que eles esquecem disso. Emprego, negócios. Querido, a vida sem Deus é destruição para si, para tudo que está ao redor. Se quando estamos com Deus, tudo que colocamos as nossas mãos é abençoado, quando estamos distantes do Senhor, o contrário também vai acabar acontecendo. Mesmo que às vezes seja tão discreto que a gente não perceba. Mesmo que às vezes até o último momento a gente não consiga perceber. Quando essa vida aqui passar, querida, a gente vai se deparar com o justo juiz. Queria deixar essa palavra para você e eu quero te dizer que não importa se você foi como esse rei, não importa se você foi como Judá, não importa o teu pecado de ontem. O Senhor, Ele te ama e Ele te ama hoje. Ele te ama e Ele te ama agora. Assim como Ele se dirigiu a um rei falando, eu estou aqui, eu quero te ajudar, Ele se dirige para você hoje. E você vai abrir a porta do teu coração para o Senhor e crer? Ou você vai continuar dando desculpas, ficando longe do Senhor? E outra, querido, esse rei aqui a gente vê a leitura complementar em Crônicas, que ele não quis o favor do Senhor, mas ele preferiu a força da sua inteligência. Ele pegou e foi até o rei da Síria, propôs presentes ao rei da Síria, para que o rei da Síria, que era uma nação que estava em pleno esplendor, era um império em formação e um exército poderosíssimo, o defendesse da Síria e de Israel. E os filisteus também foram contra eles. Queridos, sabe o que aconteceu? Em vez de se apoiar em Deus, se apoiou no seu entendimento e foi até
até o rei da Síria, a Bíblia diz que o rei da Síria o pôs em aperto. Ele teve que tirar da sua casa, do seu tesouro, teve que tirar do tesouro do templo de Deus para dar para o rei da Síria. Ele se apertou financeiramente de tanto dar presentes e coisas valiosas para o rei da Síria. Mas em compensação, a Bíblia diz que o rei da Síria nada fez por ele. Cuidado, querido. Não busque auxílio em lugar errado. O teu auxílio, o auxílio verdadeiro, é Deus. Não se ilude, não se ilude. Deixa essa palavra para você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.